que vem do Senhor. E infelizmente, muitos de nós hoje sofremos situações, passamos por situações. Por quê? Se os irmãos lembrarem, semana passada eu perguntei aqui: a sua vida espiritual está na altura, né, do chamado que você tem, do ministério que você tem, lembra? E eu falando isso, dá aquela impressão que parece que o irmão Adalto está querendo cutucar, pressionar, né? E não é. Não é. Não é. Por quê? Porque o que eu falei, o que eu perguntei, né, foi uma revelação. Glória a Deus. Eu não tenho intenção, né, de oprimir irmão, oprimir o irmão. De maneira nenhuma. Essa não é a minha função. Mas nós temos que entender que tem coisas na nossa vida que tem que ter prioridade. Prioridade. E a palavra de Deus diz o quê? Que a prioridade de um servo e de uma serva de Deus é o quê? É o reino. Em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas, o resto é o resto. Aquilo que Deus achar que deve de prover na sua vida, Ele vai prover. Senão, também não. Mas por que isso, irmão? Porque nós temos que crescer espiritualmente. Glória a Deus. Nós temos que avançar espiritualmente. Nós temos que deixar, né, de ser criança. Às vezes nós temos aí 7, 8, 10, 12 anos de igreja, né, e ainda está gatinhando. Por quê? Porque não leva a sério, não traz para a sua vida, né, a seriedade daquilo que a palavra exige. Não leva a sério. Você quer ver uma coisa? Você pode ler no capítulo 6 de Êxodo. Você lê ali que quando Moisés chegou no Egito para falar com o povo, para tirar o povo de lá, o povo não deu ouvido para ele. Não deu ouvido. Por quê? Porque o chicote do faraó era tanto, né? O sofrimento era tanto, o ardor da ira do Egito sobre a vida do povo de Deus ali era tanto, que eles não deu ouvido para Moisés. Por quê? Eles estavam focados, né, no sofrimento que eles estavam enfrentando. Eles só viam, né, o sofrimento. Ao ponto de Deus falar assim para Moisés: ó, você vai lá e fala para o povo. Na hora, Moisés rebateu. Falar com o povo? Vai lá e fala com o faraó. O que Moisés falou? Se o povo não me dá ouvido, o faraó vai dar? Se o povo daquele sofrimento, daquela amargura não me escuta, o faraó vai ouvir? Em outras palavras, né, você pode ver quase a mesma sequência com Isaías, Jeremias, Amós, Oséias. É a mesma coisa. Como é que eu vou falar? Se o irmão não me dá ouvido, o diabo vai me dar ouvido? Glória a Deus. Fala mesmo. Se o irmão não me dá atenção, não valoriza aquilo que eu ensino, aquilo que eu prego, o diabo vai dar? De maneira alguma. Glória a Deus, aleluia. Fala mesmo, Jeová. De maneira alguma. Glória. Só que você vê no capítulo 9, eu vou voltar aqui. Você vê no capítulo 9, no versículo 9, no capítulo 6 de Êxodo, você vai ver que o sofrimento, a dor, a agonia, a aflição daquele povo lá do Egito serviu, né, de combustível para o próprio povo desejar sair do Egito.
Do mesmo jeito, quando você, irmão, vai visitar alguém, você conhece alguém, que você vê aquela pessoa enferma, sofrendo, né? Ela dá a vida para sair daquilo ali, daquela situação. E com o povo de Israel não foi diferente. Não foi diferente. E muitas das vezes, né, quando a pessoa está no sofrimento, naquela amargura, a pessoa pensa que é castigo de Deus porque o diabo fez isso. Não, né? O que é difícil a pessoa entender que o que ela está passando, né, é por um processo de amor e misericórdia de Deus, porque Deus tem algo grande, né, lá na frente, algo tremendo na vida da pessoa lá na frente, e a pessoa tem que parar de ficar olhando para si, para a sua enfermidade, para a sua dor, para o seu momento. Só que para você fazer isso, você tem que focar em Deus. Focar em Deus. Olha para você ver. Enquanto o povo estava no Egito, o que aconteceu? Na terra de Goze, onde eles estavam, tinha luz, né? A praga não chegava lá, a morte não chegava lá, mas o Egito era tudo trevas, escuridão. Por quê? As 10 pragas estavam ali, ó, amassando. Olha aí, tem diferença? Tem diferença hoje? Eu pergunto, tem diferença hoje? Nós temos a guardadia, a cobertura do sangue do Senhor na nossa vida, a proteção do Senhor na nossa vida, mas o mundo está pegando fogo e, querendo ou não, nós estamos no meio dessa fogueira. Hoje, olhando assim, né, de uma forma ampla, você vê o quê? Quando Deus foi tirar o povo do Egito, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Deus abriu as portas para aquele povo. Mas abriu uma porta tão grande, mas tão grande, mas tão grande, né? Que essa porta foi do tamanho do Mar Vermelho. Do tamanho do Mar Vermelho. O tamanho dessa porta. E quando Deus abriu essa porta para o povo atravessar, era como se Deus falasse assim, ó, agora vocês estão entrando num novo tempo, numa nova história. Agora vocês vão depender de mim. O que aconteceu? Aquele mesmo povo que viu as maravilhas no deserto, codornizes chegando, água saindo da rocha, morreu tudo ali, ó, como os miseráveis. Glória a Deus. Como os miseráveis. Andaram, fingiram, se levantaram, murmuraram, achavam e deixaram de achar, no fim não entrou não. Fala mesmo, Ficou Jeová. ali. Glória a Deus. Agora, se você voltar aqui no primeiro versículo, versículo 13, você vê falar assim, ó. Está aflito alguém entre vós? Ore. Glória a Deus. Está aflito alguém entre vós? Ore. Sabe por quê? Porque a aflição, irmão, presta atenção nisso. A aflição é uma doença na alma. Glória a Deus. E para ser uma enfermidade na alma, uma doença na alma, ela se torna uma enfermidade maligna. É maligno. A Bíblia não fala, né, sobre a seta que voa de dia? Fala ou não fala? A seta que voa de dia? Pois é isso aí.
a Deus. Aí, mas por quê? Porque quando uma pessoa está aflita, ela está se sujeitando, ela está sujeita a um espírito de aflição. Glória a Deus, glória. Como também, né, tem um espírito de tristeza. E esse espírito de tristeza, ela traz o quê? Jeová. O que esse espírito de tristeza traz? Uma opressão. E essa opressão traz a depressão. Tudo demônio. Tudo demônio. Eu estava vendo uma pessoa falar, e essa pessoa falou assim, ó, que 70% ou mais das enfermidades no ser humano é tudo espiritual. Tudo espiritual. Só que aí começa, o negócio começa a estreitar. Vamos trazer direto. Quando está escrito aqui, ó, está alguém entre vós? Está aflito alguém entre vós? Ore. Então a mesma coisa a palavra está falando assim, ó, Adalto, você está aflito? Ore. Ore. Agora, um dos erros, sabe o que é? É que quando muitas das pessoas ela está aflita, ela corre na casa da irmã, corre na casa do irmão, liga para o pastor, eu estou meio aflito, eu estou meio... Ora por mim. Mas a Bíblia está mandando você orar. Você está aflito? Ora, repreenda esse demônio. Glória a Deus. Repreenda esse espírito. Glória a Deus. Do mesmo jeito que quando a palavra assim, ó, está alguém entre vós alegre, né? Cante louvor. Se você está feliz, você está contente, você está alegre, você vai pedir para outro louvar no seu lugar? Para outro adorar no seu lugar? Não. Você mesmo vai adorar, não é? Glória a Deus. Aí, irmão, vamos para o ensinamento. Então, quando eu vou orar para uma pessoa que está aflita, o que eu faço? A aflição no nome de Jesus sai. Não. Eu tenho que repreender o espírito que está causando aquela aflição. O espírito que está causando, né, aquela tristeza. É o espírito que está causando aquela opressão, a depressão. Glória a Deus. Só que aí, Glória a Deus. para mim fazer isso, eu tenho que chegar e colocar a mão em você. E repreender. E repreender. Só que aí eu faço uma pergunta. Como eu faço isso? Se a minha vida não está no altar? A Bíblia fala que é uma caça de demônio que só sai com jejum e oração. Como eu faço isso se eu não tenho uma vida de jejum e oração? Glória a Deus. Como? Como que eu posso fazer isso, né? Se eu só trago, né, aquilo que contém na palavra de Deus, aquilo que é bom para mim.
Aquilo que não é bom para mim,